Olá, meus amigos e amigas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E hoje iremos falar sobre o mal do século, que é a depressão, tá certo? Também existe a síndrome do pânico, iremos brevemente falar sobre ela também, tá certo? Eu não sou especialista na área de psiquiatria e psicologia, mas sou vivente dessa situação e também convivi com pessoas que sofrem desse mal, dessa doença terrível que é a depressão, onde me trouxe prejuízos financeiros, prejuízo sentimental e prejuízo emocional, né? Nunca deixe de procurar um profissional da área de psicologia e psiquiatria, onde irão trabalhar terapias, psicoterapias, onde irão trabalhar também a sua doença, o motivo e circunstâncias, e muitas das vezes anestesiar esse problema com medicações, tá certo? Muitas das vezes as medicações nem são tarjas pretas, são medicamentos mais leves, mas que anestesia a situação e te trata aí por um período, no mínimo aí de 1 ano, e prorrogando aí por um período mais, para poder fazer as avaliações e o nível que está a sua depressão, e se você conseguiu retomar a sua vida em um nível normal. Você não vai ficar mais inteligente com essas medicações, e você também não vai ficar mais, como se diz, abaixo do seu nível de inteligência. Simplesmente você vai voltar o que você era, uma vida normal, amar quem você amava, viver as coisas que você gostava de viver e assim por diante. Então eu quero dizer para você que a depressão, meu amigo, tem solução, né? Muitos falam que tem cura, muitos falam que não tem cura, os especialistas da área. Eu acredito que na vida da gente, quando a gente tem um altos e baixos desse, e principalmente abaixo de tudo, que é o nível da depressão, eu acredito que sempre a gente tem que ficar se policiando, a gente tem que ficar se cuidando quando a gente é diagnosticado com uma situação dessa, uma doença desse nível, né? Porque não é fácil para quem passa. Muitas das vezes, para quem olha de fora, fala simplesmente que é uma frescura, que é isso, que é aquilo, que a gente tem que procurar lavar louça, que a gente tem que procurar fazer alguma coisa de útil na vida. E hoje em dia a depressão não é só para quem é da alta sociedade. A depressão, ela está em todo o meio social, em todas as hierarquias, etnias e tudo mais, né? Faixa etária de idade, está em tudo. Hoje em dia não tem um motivo fixo e específico do que causa a depressão. É um trauma, é isso e aquilo, mas sabemos que se é tratado com medicação, isso é químico na vida da gente. Isso daí se torna físico na vida da gente, né? O cérebro começa a perder algumas das suas funções por falta de algumas das vitaminas que provocam o bem-estar no corpo. E isso daí começa a passar deficiência para o corpo, aonde que passa para a parte física, motora, muscular e sentimental e tudo mais. Tá vendo o poder de destruição que é a depressão? Muitas das vezes a pessoa não consegue ter filhos, muitas das vezes a pessoa não consegue se relacionar em família, muitas das vezes a pessoa não consegue nem ter o sentido da própria vida, de viver, de ter o gozo, de praticar aquilo que sempre gostou, aquilo que sempre interessou para ela, né? Muitas das vezes ela não tem o prazer de viver em sociedade, e muitas das vezes também os parentes não conseguem perceber, detectar a tempo isso. O marido enjoa da esposa, a esposa enjoa do marido, os filhos não aguentam mais a mãe, mais o pai, a mãe e o pai já não sabem mais o que fazer com os filhos, e assim vai explodindo até estourar essa bomba, tá certo? Muitos funcionários de empresa estão com atestados, afastamentos por causa desse mal, dessa doença, tá certo? E isso daí prova o quanto que essa doença não é frescura, ela é grave, ela é perigosa,
ela tem índice altíssimos de morte por depressão, tá certo? A depressão, ela agrega a pessoa perder a imunidade, ficar doente e outras consequências que vêm se agregando junto, como um câncer, por exemplo, né? Então a gente sabe dessa história já de cor, cansado de ouvir testemunhos de pessoas falando e repetindo isso, mas também, por outro lado, temos muitos testemunhos, formas de expressão que as pessoas falam que se curaram de uma forma, ou melhor, se trataram e se reergueram da depressão, tá certo? Então isso daí nunca a gente tem que dizer que é frescura, nunca devemos dizer que a pessoa é fraca, porque isso pode atingir até nós mesmos, tá certo? Mas fica aí uma palavrinha breve, simples, sobre depressão. E agora eu só queria comentar, antes de finalizar esse vídeo, sobre a síndrome do pânico. A síndrome do pânico muitas das vezes é confundida com a depressão. Alguns sintomas dela podem se assemelhar, mas a grande maioria é muito diferente. A síndrome do pânico, ela também pode vir por traumas e tudo mais. Também é uma deficiência química também na vida da pessoa. O próprio cérebro fraqueja em produzir algumas substâncias, que isso daí resulta na falta de ânimo e alegria para a pessoa, do bem-estar. E essa sequência, né, de falta disso, falta daquilo, vai para a parte física da pessoa. O que acontece? O pânico, a pessoa tem aquela angústia, aquele medo, aquela sensação de estar morrendo, de estar perdendo a vida por qualquer momento. Um acidente de carro, um trauma grandioso pode trazer a síndrome do pânico. Agora imagina ela juntada com a depressão e tudo mais, fica complicado, tá certo? Nunca deixe de procurar um profissional. Se você percebeu que alguém tem esse problema, se você já percebeu que tem essa sensação, sua garganta fechando, aquele medo de escuro, de estar claro, não aguenta ouvir barulho, pode ser sinal de depressão ou pânico. Meu amigo, procure ajuda o quanto antes. Você se ama, tem gente que te ama, tem pessoas que precisam de você, e você não pode se abandonar ou se deixar ser abandonado, tá certo? Tudo na vida há uma resposta, tudo na vida há um porquê, tá certo? Às vezes a gente passa um trauma, mas um trauma também tem uma resposta e tem um porquê para a gente se reerguer na vida, tá certo? Deus escreve certo em linhas tortas, e as linhas é esses acontecimentos na vida da gente, tá certo? Meu amigo, minha amiga, foi simplesmente um bate-papo. Como eu disse, não sou especialista da área, mas já me trouxe muito prejuízo sentimental, profissional e emocional essa situação de depressão, tá certo? Eu acredito que você também vai conseguir vencer, e um dia, quem sabe, a gente vai poder conversar, e isso tudo que a gente passou simplesmente vai ser experiência para a gente passar e ajudar outras pessoas que precisam de ajuda de uma forma simples, simplesmente orientando a procurar um profissional da área, tá certo? Eu acredito que lá no céu, nesse universo maravilhoso, existe alguém que nos ama, tá certo? Ele nos deu a vida e jamais vai deixar nós perdermos à toa a vida, a não ser quando Ele disser: venha para junto dele, tá certo? Eu te amo também, acredito que você também me ama, e ama a todos, e principalmente a sua própria vida, tá certo? Fiquem com Deus, um abraço no seu coração. Tchau, tchau!